Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou deixar para vocês um vídeo de uma palavra que tem queimado em meu coração sobre honra. Eu me dirigi às irmãs, porque era um vídeo que era para encaminhar para as minhas irmãs em Cristo, mas eu decidi compartilhar aqui com vocês também. E eu quero começar dizendo que a honra é a honra do reino, né? Ela não é a honra que nós temos visto por aí. A honra que Deus diz, porque honra não é emocional, a honra não é de acordo com o que eu sinto, a honra não é de acordo com a troca, com o que eu vou receber em troca, não é sobre me sentir bem, porque eu honrei. A honra do reino é sobre o que Deus diz. E o que Deus diz está na Bíblia, está na palavra dele. E a primeira pessoa que nós devemos honrar é a Deus. Ele fala isso a Bíblia toda, né? Sobre amar Ele sobre todas as coisas, sobre não ter outro Deus além dele, sobre dar a Ele as primícias, sobre dar a Ele o primeiro de tudo, a Ele na nossa vida, sobre dar o primeiro lugar a Ele em tudo na nossa vida. Então, é sobre ter Deus em primeiro lugar em tudo. E aí vocês podem dizer e pensar assim, nossa, como isso é difícil. E aí eu digo para vocês que a honra do reino, ela não é do mundo, por quê? Porque a honra, ela é espiritual. A honra bíblica, verdadeiramente bíblica, ela é espiritual, porque ela é pela graça. É pela graça que nós vamos conseguir honrar a Deus. É pela graça que nós vamos conseguir amar a Ele acima de todas as coisas, dar a Ele o primeiro do nosso tempo, o primeiro do nosso tudo. É só pela graça. E eu acredito que essa graça, ela tem muito a ver com quem habita dentro de nós, o Espírito Santo. E é algo que tem transformado a minha vida, é saber que o Espírito Santo habita dentro de mim, eu sou a habitação dele. E a graça começa por aí, por eu ter Deus dentro de mim, para me ajudar, para me capacitar a honrá-lo. Então é tudo sobre ele, né? No final das contas. E aí eu quero dizer para vocês que não tem como honrar, e aí eu quero falar sobre honrar as pessoas, né? Não tem como honrar na horizontal se eu não honrar na vertical primeiro. Se eu não honrar a Deus primeiro, eu nunca vou conseguir praticar, né, a verdadeira honra bíblica, verdadeira honra do reino com as pessoas. E então não tem como honrar na vertical sem honrar na horizontal primeiro, né? Guardem isso. Guardem isso. Se você não tem honrado a Deus, você não tem honrado as pessoas. Não se engane. Então, reafirmando, a honra do reino é o que Deus diz. E o que Deus diz está na palavra. E aí eu quero falar sobre duas pessoas que Deus nos diz para honrar, que é pai e mãe. E aí vocês vão dizer assim, isso aí está no Antigo Testamento, 10 mandamentos. A Bíblia ela é uma só, mas em Efésios, né, o autor de Efésios, ele no capítulo 6, no versículo 2, né, ele fala para honrar pai e mãe. E aí eu quero abrir um outro parênteses aqui. Eu falei sobre a troca. Honra do reino não é troca. Porque nós sabemos muito bem qual Deus é o Deus da troca. O nosso Deus, ele não é o Deus da troca. Ele é um Deus que deu sem querer em troca. E a honra do reino, ela não é emocional, por quê? Porque a honra do reino não é de acordo com a minha régua de certo e errado. A honra do reino, ela não é de acordo com não é de acordo com a minha justiça própria, né? Com o que eu acho que é certo e errado. A honra do reino, ela é de acordo com a justiça de Deus. Então, falando da honra aos pais,
É algo que tem transformado a minha vida. E pela graça, o Espírito Santo tem feito coisas lindas, né, na minha relação com meu pai. É que nós honramos os nossos pais, não para ter algo em troca, não para nos sentirmos melhores, não porque eles merecem, porque não é de acordo com o que eu acho, né? Não é de acordo com o merecimento, é porque Deus disse que é para honrar. Né? E aí você pode vir e me dizer, mas você não sabe como que é meu pai, você não sabe como que é minha mãe, ou talvez eu não converso com a minha mãe, eu não converso com meu pai. Mas a honra aos pais, ela é em primeiro lugar um reconhecimento de que eles são autoridades legítimas dadas por Deus a nós. Eles foram escolhidos por Deus. Os nossos pais não foram um erro de Deus, Deus não erra, né? Os erros dos nossos pais não têm a ver com essa escolha de Deus. Então, eu honro meu pai e minha mãe porque Deus os escolheu. Porque houve aliança de sangue, né? Deus se baseia muito em aliança de sangue. Houve aliança de sangue. Eu tenho o mesmo sangue que meu pai, eu tenho o mesmo sangue que a minha mãe. Então, a honra aos pais, ela é espiritual, ela é de aliança, né? E aí você pode me dizer também assim, mas então eu vou reconhecer, mas e as atitudes? Como que eu faço então para demonstrar que eu honro meu pai e minha mãe? E aí é aquele que habita em você que vai te mostrar. Talvez ele vai, o Espírito Santo, consulte a ele, pergunte a ele como você deve demonstrar, né, que você honra seus pais. E ele, pela graça, vai fazer tudo. Talvez Deus está te pedindo que você honre seus pais só perdoando. E o perdão, ele é uma dívida, né? E o perdão, a gente já está cansado de falar que ele não é um sentimento, né? Então, talvez Deus está pedindo para você perdoar, para você não carregar mais essa dívida, para você entregar essa dívida na cruz. Ela já foi paga na cruz. O perdão, ele não fala sobre nós. O perdão não é nosso, minhas irmãs. O perdão é de Jesus. O perdão é Jesus que levou sobre ele. Então, essa dívida já foi paga. E é impressionante que quando você busca a Deus, como fazer isso, né? Primeiro reconhecendo e depois, não vou falar aqui para você o que você tem que fazer para honrar seus pais, pergunte a Deus. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês nessa tarde. Eu quero, numa outra oportunidade, falar também sobre honra às outras pessoas, o que a Bíblia diz, sobre honra ao marido. Só lembrando aqui, a honra aos pais, como primeiro reconhecendo, né? Primeiro reconhecendo essa autoridade dentro de você, né? No mundo espiritual, reconhecendo essa autoridade. E depois, nas atitudes, nas demonstrações, vai dizer em que período você está, né? Uma menina de 14 anos, como que ela honra o pai e a mãe, né? Em atitudes, em demonstrações. É diferente de uma mulher que já está casada, né? De uma mulher que já tem uma família. Então, é por isso que nós precisamos perguntar ao Espírito Santo como nós demonstramos essa honra a Deus, aos nossos pais, perdão. Como nós precisamos perguntar ao Espírito Santo como nós honramos nossos pais, porque cada uma está numa história, cada uma tem uma história com seus pais. Então perguntem, busquem isso nesses dias, né, de como fazer isso. Busque de Deus, sem pressa, sem atalhos, Deus ele pede de nós paciência, né? Talvez você não vai ter que fazer alguma coisa agora no Natal, mas ora, se precisar orar um mês, ora, pergunta para Deus como você faz isso. Ou então já pede o Espírito Santo para te usar dessa forma, né?